Boa noite, bem-vindos a mais um programa Debate Histórico. Comigo hoje se encontra o sociólogo Marcos Santos. Boa noite. Boa noite. E o historiador Pedro Moreira. Boa noite. Boa noite. Hoje, como assunto do nosso debate, é a ditadura na América Latina, incluindo o Chile. Bom, o que vocês podem me falar de antecedentes que levaram a essa ditadura? Tudo bem. A Europa, após a Segunda Guerra, ficou totalmente destruída. Com o tempo, ela foi se recuperando a produção e acelerando novamente a sua economia. Com isso, as importações dos países periféricos diminuíram e isso desacelerou a economia desses países periféricos. Como a economia desacelerou, a população ficou mais pobre e isso tendia ao socialismo. É verdade. Então a gente vai citar como fator interno isso, né? A desaceleração da economia como fator interno. Mas como fator externo, tem também o medo dos Estados Unidos à Guerra Fria. O medo ao socialismo, entende? O socialismo é os Estados Unidos poderiam perder a hegemonia na América Latina, como tinha perdido na América como geral, com a Revolução Socialista em Cuba. Então esse medo provocou que ele apoiasse a ditadura na América Latina, entende? Perfeito. Não se esqueçam de continuar mandando suas perguntas. Estamos de volta daqui a pouco. Não sa... Bem-vindos novamente. Falaremos agora do Chile, que é um ótimo exemplo dessa época de turbulência política. Para iniciar nossa conversa sobre o Chile, temos uma citação aqui de Edward Corey, embaixador dos Estados Unidos em Santiago, na década de 70. Deve-se saber que não permitiremos que chegue ao Chile um parafuso nem uma porta. Enquanto a lei não permanecer no poder, faremos tudo ao nosso alcance para condenar os chilenos a maiores privações e misérias. Você, Romero, o que você vai me falar sobre toda essa situação de Allende dos chilenos? O Chile pode ser considerado um caso especial pelo seguinte: seu presidente, Salvador Allende, era claramente marxista e ele tinha um projeto socialista para esse país, que era nacionalizar as empresas, todas as empresas, e esquecer do domínio externo, que era no caso dos Estados Unidos. Além de ser um projeto, ele nacionalizou realmente as empresas. E isso irritou profundamente os Estados Unidos, que não queriam perder o controle sobre os países periféricos. Perfeito. Falaremos agora da oposição a essa ditadura e do endurecimento do Estado, o chamado terrorismo de Estado. Agora uma outra citação de um adolescente que sobreviveu a sessões de tortura na ditadura argentina. Aplicaram-me choque elétrico na boca, nas gengivas e nos genitais. Arrancaram-me uma unha do pé com uma pinça. Fui espancado com paus e perfurado com agulhas. Era normal passar vários dias sem alimento. Deixaram-me amarrado por vários dias com uma corda no pescoço. Você, Marcos, o que você tem a me dizer sobre o terrorismo de Estado e a oposição? Bom, o Estado de regime fortemente autoritário gerou oposição por causa da perda da cidadania pela população. Muitos estudantes, pessoas insatisfeitas e outros manifestantes se juntaram e se arrumaram para fazer grupos armados como os Tupamaros no Uruguai, a RMI no Chile, os montoneiros na Argentina, a ECA também na Argentina, para saquear bancos, quartéis, para financiar uma luta armada para derrubar esse regime. Quando esses desertores eram apanhados pela polícia, pelas forças armadas de certos países, eles eram fortemente torturados por torturas psicológicas, como por exemplo, um adolescente citou, colocou uma corda no pescoço, e com torturas físicas, como também o adolescente citou, coradas de agulhas, arrancar a unha com pinça, choques nos genitais. Pois bem, assim. No próximo bloco falaremos sobre pessoas importantes nessa época e sobre um pouco sobre a economia desses países. Não se esquecendo também, ouviremos uma pergunta pelo telefone. Não saia daí. Bom, começamos agora o nosso terceiro bloco com a pergunta do telespectador. Alô, temos alguém na linha? Alô? Tem sim, alô? Alô, quem fala? Pô, é o José Brandalize, tenho 25 anos e moro em Criciúma, Santa Catarina. Então, diga-nos qual a sua pergunta, José. Por que a classe média não se revoltava tanto com a ditadura, hein? Pra quem é a pergunta? Tanto faz. Quero que me Então, responda. vamos ver. Vamos lá.
Vamos ver se eu consigo. Você vai fazer um paralelo, por favor, com a economia. Vamos ver se eu consigo ser bem claro para o nosso telespectador dizer. Bom, José, os regimes políticos autoritários causam instabilidade na entrada de capital externo, fortalecendo o consumismo na classe média. Então, a classe média trocava a cidadania por consumo e não era necessário para ela se preocupar com a perda de cidadania. E não podemos esquecer que em todos os países a economia entrou numa crescente pela constante entrada de capital externo. Ele foi chamado até de milagre econômico, né? Em alguns países. Certo. Agora vocês podem me exemplificar algumas pessoas importantes que de alguma forma combateram, tiveram alguma importância nas artes nessa época? Olha só, não podemos falar sobre a América Latina sem falar do Vítor Jara. Vítor Jara é um compositor e cantor muito importante dessa época, com suas músicas, é o Pueblo Unido, é o Derecho de Viver em Paz, é muito importante esse senhor. Quem pode nos falar desse Pueblo Unido? É o Pueblo Unido, mostra a relação da sociedade, do povo mesmo, povão para ser mais franco, em relação à postura sobre a ditadura, o que o povo sentia, o sentimento do povo mesmo. E o Derecho de Viver em Paz é uma expressão que ele mostra sobre o que ele queria pelo Chile dele, pela pátria dele, pelo amor dele. Entende? Também não podemos esquecer da Mercedes Sosa, que tem a música Graças à Vida. Mercedes Sosa que chegou a gravar com compositores brasileiros também. Milton Nascimento, Gal Costa. Governo dos 17, uma música muito boa da Mercedes Sosa. Certo, esse Vítor Jara ele era chileno. Também podemos destacar no Chile a Violeta Parra. Como é que a repressão atuou em relação a esses artistas? Infelizmente, Vítor Jara foi assassinado em 1973, dentro de um estágio. Ele foi, logo depois que algo de Pinochet tomou posse, ele foi provavelmente assassinado. E Violeta Parra se suicidou também em 1973. Ou seja, antes mesmo de começar a ditadura, o período efervescente da ditadura, eles foram assassinados ou suicidados. Certo. E o grande, muito famoso Che Guevara, que era argentino também. Como ele atuou em seu país, se ele teve alguma atuação? Bom, Che Guevara teve uma participação muito importante em Cuba e na Bolívia, onde ele foi morto, mas, embora ele seja argentino, mas ele teve muita influência no Partido Comunista da Argentina, porque ele era comunista mesmo. Che Guevara é realmente comunista. Podemos citar também no Uruguai o José Pinto, que é um tupamaro, né? José Pinto hoje ocupa uma cadeira no Senado do Uruguai. Ele era um tupamaro, um líder tupamaro. Os tupamaros tinham uma história engraçada. Na década de 60, 70, eles foram um grupo guerreiro, mas antes disso, eles realizavam acesso a bancos, supermercados, para distribuir comidas aos pobres, fazendo tipo uma justiça social. A produção está me dizendo agora que temos uma música de Vítor Jara. A música se chama É o Comandante Che Guevara. E para finalizar o programa, nós vamos tocar. Nos vemos semana que vem. Boa noite. Aquí se mantiene erguida la conciencia firme y clara, comandante Che Guevara, del ejemplo de tu vida. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando el pueblo unido